Bom dia, meus irmãos, Paz do Senhor novamente. Estamos aqui novamente, neste horário marcado, neste mesmo ambiente que você já conhece, você já sabe onde é. Um dia, se você vier aqui na minha casa, você vai conhecer esse espaço. Eu venho novamente trazer uma palavra do Senhor para você. Também ela nasce num momento de reflexão, num momento de busca, de oração. Eu espero que você receba essa palavra e que ela caia como uma boa semente no seu coração, venha produzir frutos. E nessa manhã nós vamos orar antes de iniciar a leitura da palavra, mas a palavra de hoje ela se encontra lá no livro de Romanos, lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Mas vamos orar. Pai, te agradecemos nessa manhã pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou nessa noite de descanso e o Senhor nos trouxe, ó Pai, a este momento agora, para que pudéssemos por um breve momento aqui, ó Pai, olharmos para a tua palavra, extrairmos dela bons conceitos, aquilo que pode nos ajudar e deve nos ajudar nesse momento em que passamos como filhos de Deus, que passamos como igreja e passamos como irmãos em Cristo. Obrigado por ela, Senhor. Obrigado porque ela nos alimenta. Obrigado pela tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão que está aqui agora, pronto para receber essa palavra. Ó Pai, que o Senhor o abençoe sua casa e tudo que ele se colocar à disposição para fazer no teu reino, que seja abençoado em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso, se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a Ele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e deixássemos de ser escravos. Versículo 7. Quando, pois, morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? O tema dessa mensagem nessa manhã, eu quero que você reflita junto comigo. Eu ouvi esse comentário de algum pastor, algum escritor, não me lembro certo qual, mas diz que nós devemos andar com a nossa certidão de óbito no bolso. Então, e eu vou explicar isso para você de acordo com o que nós lemos na palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, ele está respondendo a pergunta de alguns ali que fizeram essa pergunta com más intenções. Se você olhar para o texto, um versículo que antecede esse texto, é um versículo que nós conhecemos muito bem, que diz assim: porque assim como o pecado reinou sobre todos os levou à morte, agora também reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele versículo que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguns ali, daqueles que estavam reunidos nesse diálogo junto com o apóstolo Paulo, fizeram essa pergunta, ou seja, se a gente continuar pecando, Deus vai mostrar cada vez mais a graça dele
para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos continuamente termos essa consciência, que é a consciência que Paulo fala para eles aqui nesse momento. No Romanos 6:1, é essa pergunta que é feita a ele. E essas pessoas ali que estavam, eles haviam entendido mal esse ensino apostólico, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? O argumento ali do apóstolo Paulo, eu posso até dizer que foi extremamente avassalador ali diante desse questionamento e das pretensões imorais daquele povo que estava ali fazendo essa pergunta. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava dizendo ali, que não podemos viver para o pecado, se para o pecado nós já morremos. No capítulo 6, versículo 2 é o que ele diz: como eu vou viver para o pecado se por ele eu já morri? Na verdade, nós já fomos batizados com Cristo, é isso que Paulo está falando, na sua morte, no capítulo 6, versículo 3. E aí também nós somos sepultados com Cristo, na morte pelo batismo, no versículo 4. Então, nós devemos saber que ele foi crucificado e nós também com ele fomos crucificados. E diz no versículo 6 que o nosso velho homem também. E aí ele faz essa argumentação combatendo essa pergunta tendenciosa desses que fizeram a ele, ensinando a igreja neste momento então a viver uma nova perspectiva, uma nova vida em Cristo. Paulo faz essa transição aqui da justificação para a santificação. E aí nós podemos destacar aqui algumas verdades em cima desse texto que a gente leu. E a primeira que nós podemos destacar se encontra no versículo 6 mesmo. Nós devemos sabemos que é a nossa velha natureza. Ou seja, nós devemos saber que já foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. O velho homem, na verdade, não é o nosso homem interior, mas o nosso homem anterior. Entenda isso. Nossa morte com Cristo é um fato legal e já foi consumado. Por isso, isso deve ser como parte do nosso conhecimento como cristãos. Nós fomos crucificados com Ele. Nós morremos com Ele. Sua morte foi a nossa morte, porque nós estávamos nele quando Ele morreu. Sua morte foi a nossa morte, porque nós estávamos nele. Como Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou, como o texto diz, para não mais morrer, nós ressuscitamos também com Ele. E ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E sendo assim, se ressuscitamos com Ele para uma nova vida, nós morremos para o pecado de uma vez para sempre. É isso que ele está dizendo. Para vivermos com Deus de uma vez para sempre também. Não há volta. O apóstolo Paulo diz que esse não é um assunto para sentirmos. Não é algo que você sente. Não é algo emotivo. E eu posso até arriscar que as igrejas que têm voltado aos poucos, eu não sei como tem sido a reação dos irmãos ao entrarem no templo, na igreja e tal, mas acredito que deve ser, e provavelmente na nossa igreja não vai ser diferente, vai ser também um tempo de muita emoção, de um sentimento que vai brotar do nosso coração, e eu acredito que isso, impulsionado, até mesmo motivado por uma vida santa de consagração com o Senhor, acredito que teremos reuniões abençoadas também quando estivermos reunidos presencialmente. Mas muito mais do que sermos tocados emocionalmente, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que nós devemos saber, isso tem que estar, devemos dominar isso dentro de nós, esse conceito, e não é um assunto para a gente sentir algo, eu senti alguma coisa, não é isso, mas é um assunto para que eu e você, para que nós possamos saber definitivamente. Essa verdade, então, ela deve dominar a nossa mente.
muito mais do que agitar as nossas emoções e o nosso coração. Em segundo lugar, eu também posso olhar o que nós podemos considerar no capítulo 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. Por isso que lá no início, eu disse aquela frase, né? Nós devemos andar com a certidão de óbito nossa no nosso bolso. E lembra que eu disse que quem morreu, né, é o nosso homem anterior, quem nós éramos, como nós vivíamos. O apóstolo Paulo dá mais um passo aqui rumo ao ensino sobre essa santificação. E ele diz o seguinte, que nós precisamos nos considerar mortos, que é o que está dizendo aqui. Mortos para o pecado. A nossa morte legal para o pecado deve ser considerada agora, né? E ela deve ser constantemente lembrada por nós. Eu tenho algumas coisas aqui no meu escritório que servem como enfeites para algumas coisas aqui. E como não é um lugar que muitas pessoas frequentam, na verdade eu que fico nesse espaço, né? A Renata, a minha esposa, minha filha, pouco entram nesse espaço aqui. As pessoas que visitam aqui em casa, normalmente quando chegam aqui, a porta do escritório está fechada. Mas eu tenho algumas coisas aqui que me lembram um passado, que me fazem lembrar algumas conquistas que eu tive, mas isso é pessoal, não é para mostrar para ninguém. Isso está exposto aqui para mim. Tem alguns diplomas, né? Aqui tem um quadro de medalhas, de algumas medalhas que eu conquistei nessa vida, mas muito mais do que lembranças de um passado e muito mais do que conquistas terrenas, também são lembranças de tudo isso aqui, de que a glória dessa terra nada é e que eu já estou morto com Cristo, como o apóstolo Paulo está dizendo. São lembranças de algumas coisas que não me trazem, eu posso dizer assim, emoção ou coisa parecida, mas me deixam claramente entendendo de que esse momento, essa fase, essa construção dessa nossa vida terrena que nós fazemos aqui, ela é temporária, ela é passageira. Algumas lembranças nossas vão ficar por aí, né, quando o Senhor Jesus nos buscar, quando nós estivermos na glória com o Senhor, mas o que deve fazer com que a nossa mente fique sempre entendendo quem nós somos ou o que vivemos nessa vida, de fato temos que colocar isso na nossa mente. Nós somos crucificados com Ele, nós morremos com Ele, nós estamos mortos com Cristo. A nossa morte foi uma morte legal para o pecado, né? Então é por isso que nós precisamos tirar a certidão de óbito do bolso todas as vezes, e dizer que nós não vamos mais atender às ordens do pecado e daquilo que tenazmente nos assedia, como a própria palavra de Deus diz. Todos os dias nós somos tentados, a olhar para os títulos, a olhar para as conquistas que nós conseguimos nessa terra e somos tentados a pecar. E para que isso não aconteça conosco, nós precisamos ter essa consciência mesmo, que nós já morremos com Cristo. Paulo é categórico em informar que quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6,7 é o que nós lemos aqui. O reinado do pecado sobre o nosso corpo mortal acabou. Ontem de manhã eu assisti uma live do pastor Geraldo falando da santidade wesleyana e uma das coisas que ele disse foi exatamente isso, né? O reinado do pecado do nosso corpo mortal acabou. Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós não precisamos mais obedecer às paixões do pecado. Esse rei, que é o pecado, que era perverso, que nos mantinha aí nesse cativeiro, ele foi destituído. E nós não estamos mais sujeitos a ele. Nós não estamos mais sobre o domínio dele. Amém, irmãos? Nós somos libertos de tudo isso. Somos livres. E aí quando a tentação bater a nossa porta, o nosso coração, com tudo aquilo que ela nos oferece, aos olhos humanos, às vezes propostas irrecusáveis, nós devemos considerar isso. Estamos mortos.
Morremos. E em terceiro lugar, para terminar essa mensagem, Romanos 6,13, nós lemos até o 11, mas no 13 diz assim, que não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Amém? Então, se nós sabemos que nós já fomos crucificados com Cristo e consideramos que estamos mortos em Cristo e vivos para Deus, nós não temos mais nenhuma obrigação de oferecer os nossos membros do nosso corpo para o pecado. Eles não podem ser instrumentos de iniquidade nas nossas vidas. Ao contrário, nós devemos oferecer isso a Deus, como ressurreto dentre os mortos, como nós já temos esse entendimento. Os membros do nosso corpo são instrumentos de justiça. Nós sabemos que no nosso retorno será um pouco estranho, né? E eu ouvi uma recomendação do superintendente, um dos superintendentes da Igreja do Nazareno, dizendo o seguinte: pastor, vai ser difícil para você, porque você vai querer abraçar as pessoas vão querer te abraçar, vão querer te cumprimentar, dar a mão para você, mas é melhor que você seja considerado nesse retorno como um antipático, mas permaneça vivo, porque nós éramos acostumados assim. Eu pensava agora há pouco, antes de começar essa mensagem, né, pensando no nosso retorno, quando nós terminávamos o culto, todos ficavam esperando não sei o que na frente da igreja, e nós ficávamos ali conversando, jogando conversa fora, e aí reuníamos sentados perto da porta de saída da igreja, né? Esse momento, acredito eu que nós não vamos ter mais como tínhamos antes. Dar as mãos, nos abraçarmos quando chegávamos à igreja ou quando íamos embora, desejando uma boa semana aos irmãos, também nós não vamos ter mais. Mas as nossas mãos, como eu estou dizendo, os nossos membros têm que ser utilizados como instrumentos de justiça. Estender a mão no sentido de auxílio ao próximo, como nós temos feito como igreja. E você está engajado comigo nessa missão. Temos mensalmente abençoado famílias, levando alimento para aqueles que necessitam. Temos nos colocado à disposição daqueles que precisam de um aconselhamento, de uma oração, né? O meu telefone está à disposição de todos os membros da nossa igreja, né? Então, às vezes eu me sinto um pouco incomodado com alguns, às vezes, quando dizem assim: pastor, me desculpe te atrapalhar. Irmão, isso é o meu ministério, o meu chamado, o Senhor me colocou para isso. Nós podemos marcar um horário, conversar, e a gente tem que utilizar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça mesmo, abençoar. Nossos olhos não devem mais contemplar aquilo que é mal. Os nossos ouvidos, presta atenção nisso, hein? Os nossos ouvidos não devem mais dispor de ouvir aquilo que não edifica. O nosso paladar, irmãos, não deve mais degustar o que nos prejudica. E para quem entende, né, o que eu estou dizendo aqui, eu posso até repetir para você, preste atenção no que eu estou dizendo. O nosso paladar não deve mais degustar aquilo que nos prejudica. As nossas mãos não devem mais praticar o mal, mas praticar o bem. Os nossos pés não devem mais andar por caminhos tortuosos. O pecado não tem mais domínio sobre nós, irmãos. Amém? Uma vez que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Vivemos na graça do Senhor, nesse momento. O reinado da graça faz conosco e nos faz verdadeiramente livres. Livres para não pecar, mas livres para viver em santidade, que é o que nós temos falado muito, que é o que nós temos ouvido muito por aí fora dizer. Eu ouvia também um pastor dizendo que nas igrejas hoje em dia não se fala mais sobre o pecado. Irmãos, a necessidade da igreja hoje é que se pregue uma vida de santidade, porque se o povo viver uma vida de santidade, não há lugar para o pecado. O pecado já morreu, o pecado já se foi, como Paulo está dizendo aqui a todos eles que estavam ali tentando pegá-lo
numa pergunta tendenciosa. Mas existe uma ilustração muito interessante que eu encerro nessa manhã para você, que havia um dramaturgo, e o nome dele era Ésquilo, e ele vendo que todos ofereciam presentes e muitas coisas para Sócrates, né? Ele disse ao grande filósofo Sócrates, disse assim: visto que nada tenho para dar-te, vou dar-me a mim mesmo a ti. Faze isso, disse Sócrates, e eu te devolverei a ti mesmo, melhor do que tenha recebido. Ou seja, irmãos, se nós nos darmos a Cristo, nos darmos a Jesus, nós estamos certos que o mesmo vai nos acontecer. Se nós nos entregarmos por inteiro ao Senhor, morremos para o mundo e vivemos para Cristo, com certeza nós seremos homens e mulheres melhores, nós seremos homens e mulheres santos. Da maneira como nos entregamos ao Senhor, com certeza Ele nos devolve novamente como outros homens e como outras mulheres transformadas, onde o pecado já não tem mais poder e domínio sobre nós. Amém? Que essa mensagem fique gravada no teu coração nesses dias. Que você viva essa vida de santidade que foi proposta e é uma vida de santidade que o Senhor nos apresenta hoje. E nós precisamos resgatar esses valores no meio da igreja, para que a igreja continue caminhando rumo a essa santidade que o Senhor propôs a todos nós. Eu me lembro de uma música da psicóloga Hasma, que ela nos fazíamos cantar na época de seminário, que é um texto de Provérbios que diz assim, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. E nós possamos viver assim, que a santidade que nós buscamos do Senhor possa cada dia mais brilhar nas nossas vidas como cristãos, e ela possa ser expressa através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso trato, né? E uma outra frase que eu vi, achei interessante na manhã de sábado, dizendo assim, eu acho que foi John Wesley que disse, pregue ao Senhor com tudo que tem, e se precisar, utilize palavras. Então, a nossa vida seja a expressão dessa santidade diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, o seu domingo. E eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa manhã, obrigado, ó Pai, pelo entendimento que nós temos do que ela faz por nós e faz em nós, que possamos assumir esse compromisso que nós temos com o Senhor, de estarmos mortos para o mundo e vivos no Senhor, vivendo esta vida de santidade que é o Senhor, é o que o Senhor, ó Pai, deseja de nós. Se o pecado que estava em nós já morreu, hoje nós vivemos uma vida nova e nos apresentamos ao Senhor, ó Pai, com esta vida nova, prontos para sermos usados pelo Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz.